Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom encontrar com você aqui na nossa salinha. Nós, aqui na nossa salinha, você aí na salinha da sua casa, mas estamos juntas e isso nos dá muita alegria. Esse mês estamos entrando na campanha de valorização da vida. Olha só que importante que é. Estamos no Setembro Amarelo. E no Setembro Amarelo, a gente busca a prevenção do suicídio. Trazer diálogos abertos a fim de auxiliar, de esclarecer e trazer bastante conscientização a todos nós, porque todos nós podemos passar por inúmeras situações. E o programa de hoje nós vamos trazer os alertas e como podemos reconhecer e auxiliar aquele que está envolvido, pensando em suicídio. Então, para isso, hoje, nós convidamos a Priscila Braga. Ela é voluntária no SEJA e voluntária no CVV. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, Iraci. É um convite irrecusável sobre um tema que todos nós devemos conversar e tratar do assunto. Como foi que você resolveu ser voluntária do CVV? Ótimo. O voluntariado sempre fez parte da minha vida e quando eu buscava atitudes e ações e locais, eu costumava começar pelo mais complicado. Às vezes era um voluntariado que ninguém queria fazer, e aí alguém perguntava, quem quer fazer? Eu sempre levantava a mão, em diferentes momentos da vida. Mas particularmente o do CVV, da Central de Prevenção do Suicídio e Valorização da Vida, foi o meu marido que me fez o convite, me surpreendendo, porque é um homem convidando a mulher para fazer um trabalho voluntário. E aí eu falei, por que não, Vamos ver. Já conhecia o CVV, mas não conhecia muito, não tinha ideia de como que era organizado. Então, resumidamente, foi um convite do meu marido que eu aceitei de muito bom grado. Para fazer esse trabalho, tem uma preparação, não tem um treinamento? Como é que Tem, Iraci. funciona? Como é que funciona isso? Tem um treinamento muito extenso, tanto é que nesse treinamento os organizadores, que fazem, dizem que esse treinamento já é proposto para ter uma extensão longa e duradoura para você mesmo que está querendo se tornar um voluntário, verificar se você, Se é isso mesmo. se é isso mesmo que você quer, se é isso mesmo que você estava pensando, porque a dedicação é muito grande, Não só psicologicamente falando, o que todo mundo em primeiro lugar pensa, Poxa, vou lidar com um tema muito forte. Será que eu estou preparado? Então, o lado psicológico, mas também o lado do seu tempo. Porque você realmente precisa dedicar um tempo muito grande, para se tornar um voluntário. E as organizações mensais e tudo mais também demandam bastante dedicação. Então, não é fácil. Se estruturar emocionalmente. Sem dúvida. Para estar preparado para aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai encontrar. Sem dúvida, sem dúvida. E isso mexe muito com as estruturas, né? Mexe bastante durante o treinamento, Porque, óbvio, não precisa nem dizer que todos os atendimentos são sigilosos, A gente deixa a pessoa que faz o contato com o CVV extremamente confortável com relação a isso, mas realmente é preciso um treinamento muito grande. Eu já treinei profissionalmente um esporte
e se iguala ali na questão de Com os o seu esforços. foco, a sua disciplina e manter sempre o seu guia, o seu preceito do CVV. Certo. É muito importante a gente saber isso, porque muitas vezes tem pessoas que querem ser voluntários, mas na verdade não sabem se tem esse preparo, né, psicológico Exatamente. para ir a um treinamento Isso. e ao deparar com uma situação dessa, se vai se fragilizar ou não, né? Claro. E eu diria, Iraci, que você nunca fez o programa de voluntário de CVV, não, né? Não. Não. Eu diria que o que você está trazendo é muito comum, é o que a gente se questiona ao entrar numa sala para treinar. Só que no decorrer dos treinamentos, você vai notando que é muito menos, como eu posso falar, psicológico da questão de, né, de você doar e ouvir todas aquelas histórias ou reclamações, enfim. E mais é mais difícil para você seguir um roteiro, é porque você realmente precisa encarar uma outra pessoa, que tem que ser normalmente comum a todos os atendimentos, a todos os CVVs, então você tem que se tornar esse voluntário, se tornar essa pessoa comum, que não vai fazer diferença alguém ligar para o CVV e eu atender ou você atender. Então, Certo. é uma linha de conduta que você tem que assimilar e seguir aquilo. Eu acho que isso é o mais difícil, porque você sempre quer colocar o seu carinho, a sua, né, intuição, e muitas vezes você quer dar um conselho, e tudo isso é proibido. A gente não deve atuar dessa forma. O risco de se envolver emocionalmente ali é muito grande, não é, Priscila? Muito, muito, é muito grande. É praticamente você se envolve, né, e aí você precisa ter aquele treinamento para você se desligar, fazer o seu trabalho e saber que muitas das vezes, né, no caso, tem atendimentos presenciais e atendimentos online e Certo. também por telefone. E você saber, acabou a ligação, ou acabou o atendimento, Encerrou ali. encerrou por ali. Precisa de uma estrutura emocional, realmente, um Sim, preparo muito sim, importante para estar muito ali. importante. É, O CVV recebe muitas ligações e muitas pessoas presencialmente para falar das suas dores? recebe, Iraci. É incrível, porque no local onde eu atuava, aqui na Barra da Tijuca, não havia um posto físico no sentido de receber a pessoa, né, diretamente. Mas Certo. tinha um posto físico onde a gente ficava nos telefones atendendo. E o movimento, né, em torno daquilo, porque era uma coisa nova na Barra, e você via muitas pessoas passando e olhando assim, e perguntando às vezes que você ia ao banheiro: "O que é que vocês estão fazendo ali?". Aí a gente explicava, né: "Ai, eu preciso muito, eu preciso chamar alguém". Você conversa com essa pessoa e era assim, não tinha um dia que não passasse alguém perguntando: "Posso entrar? O que que faz? Tem que agendar? Como é que é?". E aquilo para mim foi assim, uau! Tipo, você não tem noção de quantas pessoas querem buscar auxílio. Não, eu acho que o público em geral não tem noção de quanto é necessário esse tipo de atendimento e principalmente o quão comum, que não deveria ser, mas comum em termos quantitativos, de pessoas que passam por essa dor e estão buscando, né, esse Sim, socorro. sim, O exatamente. Brasil, ele está no 8º lugar em liderança de suicídio e em primeiro lugar na América Latina. Uhum, Isso é muito triste, né? É muito triste, porque você liderar a dor não é fácil. sim. A que você atribui isso, Priscila? Eu acredito que no nosso país, né, com dimensões continentais e com tantas culturas e com tantas mobilidades, né, nós somos um país livre, então, independente de você ser do Sul, você pode ir para o Nordeste, do ser no Nordeste, você pode ir para o Centro-Oeste. Eu vejo que há uma liberdade muito grande no nosso país.
E cada vez mais você nota que as pessoas são bastante fluidas, né, com relação ao local onde vai morar e tudo mais. Talvez o afastamento, muitas vezes, da família, o que normalmente a gente nota não falando de casos específicos, mas é muito comum você ouvir, né, o afastamento da minha família me traz muita dor e tudo mais. Mas também acredito que temos já esse sistema de estatística e aí isso aparece. Mas eu tenho certeza que em muitos locais no mundo que a estatística não aparece, é comum a todo o local. Não vejo que é algo regional, mas sim mundial, em qualquer parte do globo. No Brasil tem alguma parte que seja realmente mais complicada ou cidade Não, grandes ou cidades menores? não é divulgado essa estatística regional. Mesmo porque, como você falou mais cedo, né, muitos casos às vezes são subnotificados, né, digamos, acidentes e tudo mais que são tidos como acidentes, se você for verificar, né, e fazer uma análise mais profunda, já teve uma intenção ali de suicídio. Então, é muito nebuloso, né, no sentido de não se abre muito essa caixa para enfrentar e saber, não, isso foi suicídio, isso foi tentativa, isso foi acidente de verdade, né? Certo. Quais as barreiras à detecção e à prevenção? Uhum. A maior barreira de você detectar é o próprio indivíduo. E essa pessoa, né, esse ser humano que está passando por um momento difícil, muitas vezes ele tem vergonha de falar, mesmo que seja uma situação que aconteceu, né, que não tenha sido algo, né, tão forte no nosso entendimento, essa pessoa não ter o diálogo, essa pessoa não ter a oportunidade de colocar para fora. Não porque ela acha que não vão ouvi-la, mas porque esse processo dela, né, entender que ela está sofrendo e transitar da mente para a fala é muito difícil. É um caminho muito curto, mas que é muito Se difícil de se torna fazer. distante. É. É um tabu muito grande que tem em torno disso ainda e um preconceito. E até da própria Da pessoa que própria está pessoa. passando pela dor, ela também carrega Uhum. esse preconceito, esse tabu, não é Esse isso? preconceito e também uma palavra que, né, é interessante a gente ouvir muito é essa aceitação da culpa. A pessoa se sente muito culpada dela estar se sentindo mal, e aí ela vai resgatando: "Poxa, eu tenho casa, eu não passo fome, né, eu tenho uma profissão, então por que que eu estou me sentindo tão ruim se, né, eu tenho isso tudo?". Então ela vai se culpabilizando do sentimento que muitas vezes ela não teve controle, não teve, né, um ponto crítico que a levou a se sentir mal, e para todos nós pode ser coisas diferentes. Então, por causa dessa culpa, dessa não aceitação, vira tabu, vira algo que existe preconceito, né? Então, é isso que O que deve, eu acho que, atrapalhar mais, se tornar mais difícil a detecção e o socorro, é porque, o que a gente vê é que não pode se falar sobre esse assunto. Então, é um assunto que não se fala sobre, e eu acho que a colocação é assim: "Não, eu não posso falar sobre", que é para não dar ideia e não estimular. Será que é meio por aí? Pois é, existe muito isso, né, e realmente há uma grande parcela de nós, né, que acredita que você falar muito sobre isso vai, incentivar de alguma forma, mas, durante o treinamento a gente até ouve, né, como era também não se fala de drogas, né, você não pode nem falar sobre aquela substância, né, e era um Uhum. tabu. E nós já vimos que, né, com o passar dos anos começaram a ter campanhas, né, "Droga é uma droga", "Diga não à droga", e aí foi se, né, desmistificando essa questão da droga. Então eu acho que e não é por você falar na droga que alguém que nunca quis usar droga vai querer usar. Pode até Sim, ser, né, é. mas que
Mas não é o trivial, não é o Sim, né, não é normal. porque alguém falou, né: "Poxa, eu amo o azul é tudo pra mim, eu detesto todas as cores", que você vai estar influenciando alguém a só gostar de azul. Pode ser, como qualquer outra coisa, né. Se eu falar: "Eu como muito McDonald's, eu acho o McDonald's maravilhoso", por mais que seja, né, tenha o lado bom e o lado ruim, não é só por causa disso que você vai influenciar alguém a ir comer McDonald's, né. Com certeza. É. Priscila, a falta de conhecimento sobre esse assunto, isso acaba trazendo maiores dificuldades para a gente se aproximar, para a gente perceber que alguém está passando por uma situação assim, que alguém está em dor, porque é uma dor, né? Sim. A falta de conhecimento sobre isso, sobre as pessoas estarem convivendo com pessoa assim, é um fator? Sem dúvida, sem dúvida. O que causa, às vezes, até uma distorção, quando você fala, né? A gente não conhece, mas todo mundo aqui, todos nós, né? Quem está assistindo, quem está nos ouvindo, já entendeu, já viu, já soube ou conhece alguém ou está passando por uma dor, né? Sim. Então, é algo que nós sentimos, sabemos que existe em você ou no outro, e por que é esse desconhecimento tão grande? Aí, eu particularmente acredito que é a questão de autoconhecimento, né, porque eu posso não saber que a Iraci está passando por uma dor, mas se eu tenho conhecimento da minha pessoa e sei como é, eu já consigo muitas vezes notar alguns sinais ou não, né, mas a princípio, voltando para o ponto, né, que todos nós podemos nos esclarecer sobre isso. E principalmente é nós ouvirmos, é nós olharmos quando nós estamos juntos um ao outro, olhar ao olho, né, da pessoa, ouvir atentamente o que essa pessoa tem a dizer, quer falar. Por mais que para você parece uma besteira ou algo muito superficial ou pueril, para aquela pessoa que está verbalizando aquilo, muitas vezes vai te trazer uma informação ou outra, Sim. né. E até a gente comentando sobre a pandemia trouxe isso para nós, a gente olhar aos olhos, né, porque a gente tinha as máscaras e tudo mais, e isso valorizou muito a nossa escutativa que a gente muitas vezes não praticava, Olha né, só, e o conhecimento. isso se ampliou, ainda mais durante a pandemia ou manteve? Olha, Iraci, ainda não temos o tempo suficiente para a gente notar se houve um pico ou não. Entende-se que sim, né? Até mesmo porque nós pensamos mais sobre o assunto, né? É, Ficamos mais perto da morte de conhecidos, de familiares, etc., né? O ambiente proporcionou o nosso conhecimento e a gente para para pensar, poxa, e se eu estivesse passando por essa dor? Né? E se eu for cometido pelo vírus, como é que vai ser? Então, eu acho que vem aí pro nosso conhecimento. Começou a chegar um pouquinho mais perto da gente essa reflexão sobre a dor, né? A vontade de cessar com algum mal que você esteja passando, né? é, hã, durante assim, várias pesquisas no país e em outros países, sempre ficou, bem claro que, a maior tentativa de suicídio era entre os idosos, né. E Uhum. agora, é colocada uma faixa de 13 aos 35 anos. Isso prevalece? Isso superou os idosos? O Uhum. que você atribui isso? A estatística, né, ela tem sempre, né, um intervalo que a gente pode confiar e um intervalo que a gente não pode confiar. Mas o que se traz muito isso nos noticiários ou até mesmo, né, se você parar no Seja, digamos, né, se você conversar com 5 ou 6 pessoas, pelo Sim. menos uma delas vai, se você estiver falando sobre o tema, vai te contar: "Olha, isso aconteceu no meu prédio. Olha, isso aconteceu com o meu vizinho". Então, e cada vez mais sim, estão sendo mais cedo, né, as tentativas e as conclusões de cessar a vida.
E não só pelos mais idosos ou meia-idade, mas sim muito dos novinhos, dos adolescentes e pré-adolescentes. E dentre as pessoas que procuram, ou por telefone, ou pessoalmente no local, enfim, Uhum. os jovens procuram mais ajuda do que os adolescentes? É difícil de saber, mas pelas vezes a entonação de voz, né, pela maneira que conduz uma conversa, a gente hoje eu, né, quando a gente faz o atendimento, a gente não consegue muito bem perceber a idade de uma pessoa que busca ajuda, mas pelos treinamentos e voluntários mais antigos do CVV, de 30, 40 anos, eles sim dizem que há uma alteração significativa para menos idade estar procurando a central de valorização à vida. Então, quer dizer, não deixa de ser um lado bom, porque Sim, estão procurando ajuda, sem dúvida. né? Ou seja, não querem aquilo, mas estão procurando, de alguma forma, aliviar a É, dor, né? exatamente, exatamente. Estão procurando falar sobre isso, né? Por mais que a palavra não, muitas vezes não venha, né? Eu quero terminar com a minha vida, não quero mais viver, mas no atendimento você vê os sinais, né? Que a pessoa quer falar sobre algo que lhe incomoda profundamente, né? Priscila, quais os motivos, digamos, de maior persistência hoje que são registradas as tentativas de suicídio? É, então, como os motivos são diferentes, o que a gente pode dizer isso é muito interessante, essa estatística, que pessoas que cometem, né, que tiram sua própria vida ou que tentam, elas há menos de um mês já foram buscar ajuda em algum médico, em algum ramo, né, da medicina. Olha que É, interessante, não sabia disso. então você pode ser um ortopedista, talvez, como hoje, né, eu fui no ortopedista, e você está recebendo alguém, basicamente para tratar, às vezes, de uma fissura, às vezes de uma lesão no corpo, e muitas vezes isso tá dizendo, né, para os médicos, eu fazendo uma singela leitura, que não importa como você vai estar atendendo essa pessoa, que especialidade for, muitas vezes você precisa estar atento, né, se essa pessoa está também te trazendo, está te dizendo algo a mais, né, Nas nas entrelinhas, a pessoa entrelinhas. está buscando alguma coisa. Isso. E não só para o médico, né, como a gente estava, dando exemplo aqui, você está numa roda de conversa de amigos, ou você passou no shopping, você está tomando um café, né, você está sempre atento, né, no que está sendo dito no ambiente. E não na questão de você ir lá e intervir, mas só de você falar: "Oi, tudo bem? Meu nome é Priscila, né, eu ouvi você falando", ou você quer falar de alguma coisa, que acho que muitas vezes a gente se surpreende, né, a gente vai numa academia de ginástica, ou você está no shopping, ou você está numa fila, sempre tem alguém querendo falar alguma coisa para você. Exato. E eu acho que isso é que começou a me alertar bastante, essa escuta de pode ser algo muito trivial, mas, ó, opa, se essa pessoa tá se, né, voltando a você, ela tem algo a te dizer, e pode ser que isso venha a afetar numa decisão dela. Isso que você está falando eu acho muito importante, porque muitas vezes a gente anda, no supermercado, shopping, qualquer lugar, despretensiosamente ali, distraído realmente, não presta atenção em nada. Uhum. Mas ter essa sensibilidade, como você, por exemplo, você já recebeu todo um treinamento, tem uma experiência com isso. Isso faz com que você esteja sempre com seus ouvidos muito afinados, É. muito atentos a qualquer conversa que passa. É verdade, é verdade. A gente precisa até mesmo, eh, domar isso um pouquinho, né. É bom, mas a gente precisa sempre saber como utilizar esse treinamento, sem Você dúvida. já
passou por situações de você abordar a pessoa e Já, engraçado, né? Já, principalmente assim, às vezes banheiro feminino, né? Às vezes é, você vê alguém chorando, né? E pelo treinamento é só você falar: Oi, eu tô te ouvindo. Eu tô aqui. Se você quiser falar, eu tô aqui. isso é importante, né? É. Muito importante. Nós estamos falando hoje sobre o Setembro Amarelo, a prevenção e cuidados para com o cometimento de suicídio. E hoje nós estamos com uma convidada querida, experiente, que é Priscila Braga. E estamos aqui. Primeiramente, vamos tomar um cafezinho, um chazinho bem quente, bem gostoso, e voltamos já já, é um minutinho. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Querida família, estamos de volta. Foi um minutinho só. Vocês devem estar estranhando a minha voz. Tá terrível, né? Tá quase rachada. Tô com dorzinha de garganta aí, arranhando, mas não é nada não. Hoje nós estamos abrindo o mês Setembro Amarelo, que é o setembro, que é o mês da campanha que nós fazemos mundialmente sobre a prevenção do suicídio. E hoje nós estamos aqui com a Priscila Braga, que é uma voluntária do CVV, uma pessoa experiente e que vem falar conosco sobre esse assunto, a fim de trazer maiores esclarecimentos, conscientização e, sem dúvida, o despertar para a gente olhar um pouquinho à nossa volta com mais sensibilidade, com mais carinho, para que a nossa percepção daqueles que nos rodeiam, né, estejam mais afinadas. E isso é muito importante nesse momento. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os fatores de risco, que isso é fundamental. Tem uma quantidade muito grande de fatores de risco, né, Priscila? Uhum. Eu estava estudando isso daí e a gente sabe que o fator gênero é um fator que realmente é de muito risco. Homens ou mulheres que se suicidam mais. Então, tá aí, ó. Os homens concluem 2 vezes mais do que as mulheres. Porém, as mulheres, elas fazem 3 vezes mais tentativas do que os homens. E dependendo do país, inclusive, um país como a China, por incrível que pareça, são as mulheres que, pela cultura local, mais cometem suicídio. E outro fator importante é da profissão, que entre os médicos, as mulheres é que cometem mais suicídio. Isso é muito forte, né? Bastante. Isso sacode. E Bastante. tem pessoas profissionais da área, como da área da saúde, que ligam, que buscam. Sim, há profissionais de todas as áreas, né? Eh, Você agora fazendo a explanação de algumas estatísticas, a gente nota assim que o homem, né, sempre tem essa questão, né, cultural que fala menos, né, que É, se expõe menos, e no entanto,
né, comete mais, né, atentado sobre a própria vida. E até mesmo por isso, né, por ter esse entrave mais, né, de ser comunicativo e, né, o famoso desabafar, acredito que seja uma questão diretamente relacionada a essa alta muito maior de homens do que mulheres. Além do fator, né, físico, né, que o homem entende-se que tem mais força física do que a mulher. Então, um ato que venha a ser realizado por um homem, né, por exemplo, pode ser qualquer coisa. Jogar uma bola de basquete, um homem vai conseguir jogar com mais força do que uma mulher, né, dependendo. É, Mas que sim, são mais assertivos no caso dos homens. E essa outra questão que você trouxe que é mais recorrente, a tentativa é mais recorrente entre as mulheres, né? Por também essa questão do sentimento dela ter mais autoanálise e mais se voltar mais para os seus conflitos. Então, por isso que, né, quando é investigado mais, quando ela se sente mais culpada e aquilo é recorrente, ela sim tem a chance de cometer mais uma vez. uma coisa que chama atenção também é orientação sexual, né? Entre feminino e masculinos, os dados que são computados Uhum. no caso de haver atentado contra a própria vida, homem ou mulher, X homem, X mulheres. Até aí nós entendemos, mas não se leva em consideração a opção sexual daquela pessoa para poder chegar a um consenso de falar, olha, está acontecendo isso, mas com pessoas que passam por conflitos de orientação sexual. Então, não é porque é homem ou mulher que seja realmente, mas pode estar passando por conflitos sexuais. E isso daí Uhum. não é algo pesquisado, não é algo Uhum. que é levado em consideração, e que é muito importante, né? Concordo. Você falou a palavra-chave, o conflito. O conflito, ele não vê sexo, né? É o conflito existencial, né? E Uhum. daquele ser humano, né? Independente do sexo que ele se considera. E também a pessoa que está em conflito sexual não é questionado ali no Uhum. caso, porque às vezes a pessoa comete suicídio e estatisticamente, foi um homem, mas na Uhum. verdade não era um homem, Uhum. era estatisticamente um homem, Uhum. porém vivenciando conflitos sexuais de ser um travesti, Uhum. enfim, seja lá Sim, a forma, que tem tantas nomenclaturas hoje que deixa todo mundo sim. meio É, tordoado, né? é, é. Mas eu acho que isso daí é um fator de muito peso dentro disso. É, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que se sabe, se a gente, né, colocar uma lupinha, sempre dá para resgatar mais um pouco o esclarecimento, né? Principalmente no gênero, sim. Tentativas prévias, isso é algo que acontece muito. Uhum, Toda vez que há uma situação de conclusão do fato, uhum. sempre houve, ou na maioria das vezes, houve uma tentativa prévia. A gente não entende isso como sendo necessário, né? Mas o que a gente pode afirmar é que houve sim já o pensamento de cometer um atentado sobre a própria vida, né? Não é algo, né, que você descobre de um dia para o outro e fala, vou fazer. Então, aquilo já vem, né? Pode ser até que no subconsciente ou no inconsciente, mas que já pensou antes, né? Já houve o Certo. pensamento, pelo menos. Outra coisa que chama muito atenção é a forma, né, anômica, que são pessoas que não são engajadas
à sociedade, se sente excluída, se sente diferenciada. Isso é um fator de alto risco. Uhum. É, respondendo, eu diria que sim, mas mais principalmente pelo fato dela, ao se excluir, não ter o contato com um outro ser humano, né? E aí sim, não ter oportunidade de falar, não ter oportunidade de vivenciar, não ter oportunidade de observar, né? Então, não necessariamente uma pessoa que se exclui ou que é solitária irá passar por um momento mais difícil na vida, mas sim só pelo fato dela ter o afastamento da comunicação, né? Entende-se que a verbalização e você falar sobre os seus sentimentos ou falar sobre o que você está vivenciando, sem querer colocar adjetivos ou emoções, é a base para a prevenção de aproximadamente quase tudo. No caso, seria um isolamento social, porque hoje o que acontece muito é que as pessoas vivenciam muito as redes sociais, né? Então, Certamente. estão em redes sociais, estão no computador, estão em jogos, mas não verbalizam nada com ninguém. Manda mensagem e Uhum. pronto, quer dizer E que pronto. não há ali uma convivência social, e esse isolamento é um fator que prejudica muito, que causa muito, o autoextermínio, né. Sem dúvida. Eh, a Como você disse, né, colocou essa palavra, né, afastamento leva o indivíduo ele não se entender mais como uma personalidade, e sim ele criar aquilo que ele quer, o mundo que ele quer, né, e agir conforme essa criação. Então, mais criação, mais idealização e mais imagem e menos, vivacidade, personalidade e emoção. A tecnologia nos afasta de nós mesmos. Com certeza, isso é muito importante, a gente percebe muito. Outro fator que mexe muito, né, são doenças físicas, né? São pessoas com câncer, AIDS e tantas outras doenças que, ao detectar aquela doença, a pessoa já busca interromper a própria vida. Isso é um fator de desespero? Para muitas pessoas, né, a gente nota que há sim um desespero, como você colocou, né, mas tudo voltado para, né, houve uma informação nova, o que que eu vou fazer com ela? Eu vou enfrentá-la ou eu vou deixá-la para debaixo do tapete ou eu não estou pronto para enfrentá-la e por isso vou atentar contra a minha própria vida. Eu acho que o fator que vem é da pessoa encarar aquilo e ver o que que eu faço com isso, né? Isso que você está falando é fundamental, porque a pessoa, ao receber a notícia, né, de algum problema físico, alguma Uhum, doença, uhum, ao invés dela buscar se tratar, o medo dela morrer, né, de passar por sofrimento, de passar por dor, o próprio medo de morrer faz com que ela interrompa a vida dela, pois é. antecipe esse. Pois é, porque assim dá, né, não sou especialista para falar, mas pela condução que a gente está levando, né, pela nossa conversa, porque traz a ideia de que não, peraí, eu não sei como vai ser o meu amanhã, mas eu posso controlar o hoje. E muitas vezes o que a pessoa quer é ter o controle, ela não está refém ou não se sentir desamparada. E por isso ela fala, então eu vou fazer dessa forma, né? Tipo, eu vou bloquear aqui para não ter sofrimento. Isso, exatamente. E Exatamente. essas pessoas, elas buscam ajuda quando elas recebem uma notícia de um problema de saúde, elas buscam ajuda Uhum. para não interromper a sua jornada. A gente conhece, né, todos aqueles estágios, né, da negação, aceitação, né, quando se trata de uma doença, mas o que é interessante
que pelo menos no nosso treinamento e também na linha de atuação, não nota-se muita questão de uma doença física, né? Aliás, pouco se fala, né, em alguma doença que especificamente vai causar o indivíduo a fazer aquilo. Porque pode ser muito básico, né? Digamos, que acredito, né, na minha concepção, câncer é uma doença, algo muito mais complexo e que pode sim ou não, mas de outra maneira, alguém que está passando, às vezes, foi por uma demissão ou por um término de relacionamento, né? E pensa realmente em findar com aquele sofrimento. Então, pode ser um sofrimento, né, físico, pode ser um sofrimento, né, que às vezes a pessoa não quer que a família vivencie aquilo, então ela assume, então só eu vou vivenciar e por isso, terminando com a minha vida, eu vou findar e vou proteger aqueles que eu convivo, né? Isso é o que a gente aprende. E são esses fatores, né, fatores socioeconômicos, de perder aquilo Uhum. que tem, perder o emprego, perder muitas vezes alguém da família, uma perda, o padrão social, de ter que baixar o padrão social. Isso é algo que mexe muito, é um fator de muito risco. A gente ouve, né, essa palavrinha-chave, né, perda, né, na maior parte dos atendimentos e também no treinamento que é nos oferecido, a palavra perda é muito constante, né, seja ela qual for, seja, né, de um ente querido ou perda material, essa palavrinha perda é bem crucial, né, precisa acender uma Uma luzinha pra luzinhas gente. ali, porque quando a pessoa Uhum. começa a bater em cima daquilo que Isso, perdeu, perda, perda, perda. Uhum. ela acaba se perdendo Exatamente. nessa situação. A ansiedade é outro fator, né, Demais, né? A ansiedade é o mal do século, né? Junto com a depressão, não se sabe muito bem se uma causa outra ou vice-versa, mas a ansiedade também muito voltada para aquilo que nós estávamos falando. Nós ficamos muito ruminando no nosso pensamento a nossa ansiedade, né? É por uma consulta que vai acontecer ou não, é por uma promoção que vai acontecer ou não, alguém que vai passar aqui ou não. Então, novamente, essa ansiedade que é a questão do pensamento, né? uhum, Ansioso e do pensamento ruminante, repetitivo, que muitas vezes nos impede de verbalizar aquilo e nos leva a uma dor mais profunda, né. Então, sem certo. dúvida, a ansiedade é algo que nos atrapalha em todos os sentidos. Situação conjugal. No caso de situação conjugal, eu estava estudando sobre isso e achei, interessante que quando a pessoa é casada, né, o fator é bem mais baixo de suicídio. E É. quando a pessoa, ou é separada, ou é solteira, ou é viúva, enfim, vive só, o fator Uhum. aumenta, é isso? Eu também encontrei esse dado, eu fiquei surpresa, porque, né, quando a gente convive socialmente e vê, né, um casal tá sempre reclamando do outro, um tá implicando com o outro, quando é casal de muito tempo já também: "Ai, eu já não aguento mais essa pessoa", e tudo mais, então isso remete, né, aí você fala: "Nossa, essa pessoa tá super infeliz, ela tá reclamando o tempo todo", né. Isso voltado para quem, né, tá num relacionamento. Mas e mesmo assim, o que isso nos traz? Se a gente pensar além, mas pelo menos eu tenho alguém para falar, pelo menos eu tenho um assunto sobre o Hum. qual reclamar. Então tudo passa pela comunicação, entendeu? Pelo menos Ah, eu sei que o meu problema está ali, mesmo que não seja, mas é. essa pessoa denomina daquela forma. Então também, deparei com esse dado e investigando, né, alguns psiquiatras e psicoterapeutas falando que pelo menos está verificado qual é o foco. Às vezes numa pessoa, né, que não está em relacionamento temporariamente ou não, ela não tem esse confronto, ela não tem muitas vezes com quem, nem que seja para reclamar,
da própria pessoa, né? Ou seja, uma boa solução é se casar. Por esse lado, Vamos todos nos casar, que é mais seguro. é mais seguro, né? E no caso de usuários de dependentes químicos, né? Uhum, Sejam drogas lícitas ou ilícitas, uhum. isso é um fator que eleva muito ou não? Eu não tenho informação para te afirmar se sim ou não. Subentende-se que sim, né? Porque tudo que mexe com o nosso estado mental, né, e é alterado, né, pode causar. E muitas das vezes, né, pode até ser acometer sobre tentar a própria vida, até mesmo num estado de euforia, né? O que a gente não leva muito em consideração, mas que uma droga muitas vezes traz, né? A Exato. pessoa ela fica em euforia demais, tanta, e muitas vezes ela não quer baixar daquele nível e acaba acometendo ou por displicência mesmo ou por realização de que aquilo vai acabar, o efeito da droga vai passar. Tá certo. Ou seja, a propensão é muito maior. A desesperança e a insatisfação, você colocaria ali como algo mais propício a cometer o autoextermínio ou as drogas, lícitas ou ilícitas, no Uhum. caso? Eu acredito que seja um conjunto, né? Que é um passo, é uma linha muito tênue, né? Você identificar, não, foi isso que causou ele ou ela a cometer o suicídio. Ou até mesmo a pessoa que já atentou, né? E não conseguiu concluir, ela finalizar e falar assim, não, realmente foram as drogas. Ou não, realmente foi uma desilusão. Normalmente costuma ser um amaranhado de decisões, um amaranhado de culpas, de perdas, né? Que vai depender de cada indivíduo, né? Abuso sexual é um fator importante. Sem dúvida, né? O abuso sexual, quando a gente vem até, né, realmente também a falar sobre esse assunto, que também é um tabu, Sim. né? E é duplamente, né? Porque às vezes a pessoa, ela quer falar, mas ela se sente constrangida de também falar o motivo da dor dela, né? Sim. Então, é bastante preocupante, né? Quando alguém passa por uma situação tão de tanta refém, né? Que a pessoa se torna um refém daquele sentimento, é bastante preocupante. Agora, Priscila, traz para a gente, para todos que nos estão aqui conosco, nos acompanhando, os fatores positivos para a prevenção. O que você traz para a gente para falar, ó, isso é positivo, isso eu tenho que fazer, isso é uma coisa que eu posso fazer. Eu estou convivendo com alguém que está meio estranho, então... Ótima reflexão, Iraci. Eu acho que essa reflexão que você me fez em forma de pergunta serve para todos nós. Eu acho que quem está ouvindo hoje, né, o nosso bate-papo, a nossa conversa, tenho certeza absoluta que pensou em alguém, pensou em si mesmo, pensou no vizinho, pensou em algum caso que já aconteceu. Então, eu acho que a minha sugestão, né, o meu bate-papo seria de você com você mesmo. Pensa sobre você, pensa se um dia você já entendeu que alguém estava passando por uma necessidade e talvez não ajudou, passa a ajudar, entendeu? Começa a abrir a sua perspectiva e falar, olha, isso me tocou, de repente eu posso ficar mais atento. E pensa nos de casa também, né? Porque às vezes a gente também cria um tabu para aquelas pessoas. Não, aquela pessoa que convive comigo, ela tá super bem, nós estamos juntos todo dia, almoça, toma café, mas que se um dia você quiser, né, e falar assim, olha, o que for, né, pode contar comigo, pode falar comigo, o que você quiser. A gente vai se surpreender o quanto recebe de resposta, né? O quanto é muito difícil. Você faz esse teste. Chega para uma pessoa que você conheça muito bem ou não e fale, olha, eu tô aqui para você falar o que você quiser. Você quer me falar alguma coisa?
só convidá-la ao diálogo, a falar. Você vai se surpreender que a maior parte não vai ficar calada, vai falar de alguma coisa. Olha que bacana, isso é um fator muito importante, porque eu acho que chegar dessa forma, eu acho que é mais sutil, mais acolhedor do que você chegar e falar: escuta aqui, você está pensando em suicídio? Isso. Você está pensando. Isso, convida ela. Ó, tô aqui, pode falar o que você quiser. Fala o que você quiser. Tô aqui para te ouvir. Isso é uma frase-chave para as pessoas. É sim, é sim. Muito bom. Então, olha, nós estamos sabendo já como agir e os pontos, os fatores que são extremamente delicados, né? Para a gente começar a observar as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que estão ao nosso redor e que estão ali muitas vezes vivendo no mundo delas, mas pode ter ali um fatorzinho que está balançando. Então, a Priscila trouxe algo extremamente importante. Quer falar? Quer falar alguma coisa? Isso é muito importante. Priscila, obrigada pela sua presença aqui no Plenitude, trazer tantas informações, tantos esclarecimentos. Obrigada mesmo. Ótimo. E a todos que nos acompanharam durante esse período, durante esse programa que tem o objetivo de falar abertamente sobre a campanha de valorização da vida, você que está aí, faz uma reflexão. Se realmente você está com o seu coraçãozinho apertado, procure alguém para falar. Fale, solte a voz. Não guarde e não fique remoendo, porque isso é um fator que você se coloca em risco. Então, alivie, não carregue o peso sozinha. Então, é isso. Agradecemos a todos que participaram com a gente de alguma forma, com o coração, com o ouvido, com a voz, nesse bate-papo que tivemos. E desejamos a todos que tenham uma semana de muita paz, uma semana de muita luz. E para isso, deixamos aqui um beijinho carinhoso cor-de-rosa para você. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.